Alô, você que se liga na TV JC, estamos começando aqui o nosso Torcida JC Debate, programa que vai repassar tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo. Hoje, na pauta do primeiro programa, nosso programa de estreia, tem a queda livre do esporte na Série A, o sonho de Náutico e Santa na Série B, também tem vôlei e Fórmula 1. Comigo aqui no nosso programa de estreia, Carlyle Paz Barreto, colunista do Jornal do Comércio, e Alexandre Arditi, nosso Xuxa, repórter também do JC. Carlyle, e o esporte perdeu do Vitória, 2-1 na ilha, terceira derrota consecutiva, 5 jogos sem vencer. No futebol a gente diz que virou fio. Virou fio no esporte, Carlyle? Verdade, Marcos. Frank, para ser menos formal. São 3 derrotas seguidas para o Vitória, sem falar que terceira ou quarta derrota para time que estava na zona de rebaixamento. Nos últimos 7 jogos, 2 gols marcados. Queda livre mesmo. E numa reta final isso é bastante perigoso, porque não é apenas essa aproximação do Z4, né? São 6 pontos só que separam o esporte do time que abre a zona de rebaixamento. Mas é pelo que o aproveitamento em campo. O esporte não está se desorganizando, não tem mais aquela pegada que tinha no primeiro semestre, não tem tampouco a velocidade ou criação. Isso está refletindo lá na frente a falta de gols, consequentemente essa queda. Alexandre Arditi, Xuxa, você fez o jogo ontem para o Jornal do Comércio e a torcida do esporte criticou bastante o Eduardo Batista. Ele foi um dos principais culpados ontem pela derrota para o Vitória? Acredito que sim, Frank. Acredito que Eduardo tem responsabilidades pelo momento do esporte. Agora, para atenuar o lado dele, ele perdeu jogadores importantes. Carlyle falou da falta de gols lá na frente, mas a defesa agora falha como nunca falhou no campeonato. E deve-se a perda de jogadores como Rodrigo Mancha, Everton Páscoa, o Regis, que se esperava muito dele e se lesionou. Enfim, então ele tem problemas para montar a equipe e isso acaba também atrapalhando o trabalho dele. Agora, mexe demais, né, Carlyle? Não sei se você concorda comigo, mexe demais na equipe, todo jogo é uma formação diferente. Então, a impressão que dá é que Eduardo, nesse momento, ele está perdido, ele não sabe qual é o time que deve mandar a campo. Vocês sabem se há alguma cláusula no contrato do Diego Souza, dizendo que ele não pode jogar ao lado do Neto Baiano? Eu acho que ele... É impressionante, quando o Diego entra, o Neto sai, quando o Neto sai, o Diego entra. Acho que ele se perdeu... Quando o time se qualificou, pelo menos na teoria, Diego Souza e Ibson, e ele não soube lidar com isso. Acho que teve que abrir mão daquela marcação pesada e não conseguiu preparar o time para ter essa criação. E essas escolhas erradas, levando em consideração os últimos 3 jogos, contra Grêmio e contra Corinthians, fora de casa, você jogando no contra-ataque, você precisa ter atacantes mais velozes. E aí ele jogou com o Neto Baiano e Diego Souza e não deu certo. Nesse domingo, contra o Vitória em casa, era o contrário. Ele precisava ter um time mais encorpado, um time mais forte no ataque. E era para jogar Diego Souza ao lado de Neto. E aí ele fez a opção por um dos dois, colocando o Ananias. Até porque Diego Souza não é um homem de área. E o Sport ontem insistiu com a bola aérea, apesar de ter feito um gol de um cruzamento na área, mas insistiu, principalmente no segundo tempo, com várias bolas na área e nenhuma aproveitada. Se você pegasse, você não tem uma cabeçada ao gol no segundo tempo. E se você for pegar o scout do campeonato todo, é um dos times que menos faz gol em jogada aérea, é o Sport. O fato é que agora o Sport se aproximou do Z4, né? O sonho de Libertadores cada vez mais distante, quase em utopia, são 11 pontos agora para o G4, enquanto o Z4, a zona de queda, se aproxima do Sport, são 6 pontos do Sport para o Bahia, que abre a zona de rebaixamento. Acho que agora a luta do Sport é realmente reconhecer que agora a luta e agora ele olha para baixo, né? Agora passa a lutar contra a degola. E se tem esses 6 pontos, tem essa gordurinha, mas quando você vai pegar o retrospecto, por exemplo, do retorno, o Sport tem uma das piores campanhas. A 18ª. Exatamente. É a terceira pior campanha. E se você projetar isso para frente, se ele continuar com esse aproveitamento do retorno, ele cai. Então é estancar essa sangria, dessa perda de ponto em casa, fora de casa. Aproveitar esses jogos que tem adversários teoricamente diretos, contra o Botafogo fora de casa e contra o Goiás em casa, antes de pegar o Atlético Mineiro, e pontuar. O Sport tem que ter aproveitamento agora de 50%, 40% para 50%. Não é grande coisa, mas pelo que está vindo aí, ele precisa jogar mais do que está jogando. Próximo compromisso do Sport é o Botafogo, domingo, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Virando aqui a página, falar agora do Náutico. O Náutico venceu no sábado a equipe do ABC por 2-1, 2 gols do Sassá, Carlyle, que vem aí se firmando como o principal atacante do Náutico, né? Finalmente tirou essa artilharia do Náutico, que ainda era do Pedro Carmona, que está lesionado há muito tempo. Então o Sassá vem sendo o atacante mais efetivo do Náutico. Verdade. Eu fiz o jogo na arena, mas não é mérito do Sassá, não. É mais demérito do restante do time. Ele teve uma participação fundamental logo no começo do jogo, tomou a bola do zagueiro
do ABC e fez logo gol. E depois passou 80 minutos sem agredir. Tanto é que a finalização dele veio no final numa cobrança de pênalti. Ou seja, o time do Náutico jogou mal, o time do Náutico não criou, deixou o ABC ter mais volume de jogo durante boa parte da partida. Se teve a volta no sábado de Paulinho não conseguiu fazer a diferença não. Pois é, Xuxa. Bem, a gente vê o Náutico, depois daquela goleada que sofreu do América Mineiro 4-1 na última terça, venceu o ABC, foi para 44 pontos, está em sexto lugar, a 7 do Joinville, que fecha o G4. Ainda dá, Xuxa? Eu acho que dá. E essa vitória trouxe um ânimo, renovou o ânimo do Náutico, né? Então eu acredito demais que o Náutico tem condições de ainda brigar, apesar de não estar jogando bom. Concordo com o Carlalho que os jogos são sofríveis. O time é muito carente, principalmente do meio para frente. Mas eu acredito que dá ainda para o Náutico brigar sim por uma vaga na Série A. Passa muito por esses próximos 2 jogos. O Náutico vai fazer 2 jogos fora de casa, contra adversários também que está no mesmo nível dele, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, que é Sampaio Corrêa e Boa Esporte. Se ele trouxer 4 pontos dessas 2 partidas, é muito difícil, mas ele entra de vez nessa briga pelo G4. O ruim é acreditar que o Náutico consiga, fora de casa, trazer 4 pontos. A mesma pergunta que faz o torcedor alvirrubro, faz também o torcedor tricolor. Ainda dá, o Santa tem 39 pontos, está em 11º, mas tem um jogo a menos do que os rivais, jogo que será realizado amanhã contra o Bragantino, no Arruda. E aí o Santa ainda dá? Pô, não acredito no Santa Cruz não, principalmente pelos pontos que perde em casa. Principalmente pelos pontos que o Santa perde em casa. Eu não vejo o time do Santa Cruz com condições técnicas de brigar por uma vaga na Série A. Carlalho, o Santa empatou com Joinville e Ponte Preta, agora seguidamente, fora de casa. Resultados, na teoria, seriam bons, mas pelo momento, pela distância do G4, acho que não foi o que se precisava, né? Da forma como foi, né? Saiu na frente nos 2 jogos. 2 times que estão lá na parte de cima da tabela. A Ponte é líder, né? Líder. E o Santa Cruz vai lá, começa bem o jogo, abre o placar, que é o mais difícil. Quando você está fora de casa, diante de adversários que estão empolgados, você pode até recuar, mas não pode abrir mão de contra-ataque. O Santa Cruz está abrindo mão de contra-ataque e aí com erros constantes do sistema defensivo, principalmente cruzamento na área. E o Santa Cruz tem tomado esses gols e foram 2 pontos conquistados nesses 2 jogos. Mas pelo que o Santa Cruz está brigando, o Santa Cruz perdeu 4 pontos. O Santa volta a campo amanhã contra o Bragantino no Arruda, o jogo atrasado da 16ª rodada. Para finalizar aqui o programa, vamos falar de vôlei e Fórmula 1. Primeiro, Fórmula 1. Xuxa, você que é especialista em Fórmula 1, o Massa disse que ficou preso no trânsito. Como é essa história? É verdade, ele alegou para a 11ª colocação no GP da Rússia no domingo, ele ficou preso no trânsito. Eu não sabia que tinha que levar tão a sério essa coisa de ser certinho, né? Ele tinha carro, a ponto você viu a corrida do Valtteri Bottas, terminou em 3º, deu mais um show, deu mais um banho no Massa. O Massa errou na estratégia mais uma vez, se equivoca todas as vezes, já se equivocava na época de Ferrari, se equivoca agora na sua fase na Williams, e disse que ficou preso no trânsito. É complicado, né? Ele devia saber que o trânsito está lá para ele ir superando, né? Ele lembra Eduardo Batista, né? Nunca erra. Ele nunca erra, sempre a culpa é de alguém. O Hamilton, né? Lewis Hamilton ganhou a corrida, lidera a competição e a Mercedes já faturou o campeonato de construtores, faltando 3 corridas, né, para o fim do campeonato? Faltam 3 corridas. Agora, deixando bem claro que ontem, apesar da vitória do Hamilton, o grande vencedor foi o Rosberg, que terminou em 2º. Ele errou na estratégia também, caiu lá para o fim do pelotão, no início da prova, e conseguiu terminar em 2º. Então a diferença permanece, aumentou um pouquinho, saiu de 10 para 17 pontos, mas como agora a última prova do ano vai ter pontuação dobrada, as chances do Rosberg ainda reverter esse campeonato são grandes. Então o campeonato só vai ser decidido de fato na última corrida. Carlalho, para finalizar, o vôlei, para comemorar ou para lamentar o 3º lugar obtido pelas meninas no Mundial da Itália? Para lamentar. Você pode comemorar, são 16 jogos, 15 vitórias, né? Apenas uma derrota, mas justamente perdeu quando não podia. E jogou muito bem a primeira fase, a segunda fase toda, mas quando chegou no mata-mata, nos Estados Unidos, que ele já tinha sido batido, jogou muito mal, falhou na recepção, consequentemente o passe não indo bem, o ataque não funciona, foi isso que aconteceu. Zé Roberto ainda tentou mexer, Thaísa, que vinha sendo um monstro e durante todo o Mundial, falhou muito, foi para o banco, Sheila também jogou muito mal, e aí as jogadoras que estavam no banco, que poderiam fazer a diferença, a Natália não entrou bem, Tandara não entrou bem, e aí perdeu para os Estados Unidos, que é um time que vinha sendo freguês do Brasil. E foi o campeão, venceu a China na grande final. O Brasil foi 3º colocado
Esse foi o nosso programa de hoje de estreia, nosso torcida JC Debate. Obrigado, Carlalho. Obrigado, Xuxa. Semana que vem estamos de volta. Um abraço.